Olá, boa tarde, bem-vindos. Bora RS aqui no canal do YouTube da Band RS. Nesta quarta-feira, o sol voltou à capital gaúcha. Chiclé, coloca uma imagem aqui do alto do Morro Santo Antônio. Olha, linda paisagem. A gente vê o Guaíba lá no fundo. Uma tarde que promete até temperaturas mais amenas, né? Dá para sair de casa sem aquele casaco mais pesado, leva na mochila, porque no final do dia esfria novamente e prepare-se, porque a chuva deve voltar antes do final de semana em todo o Rio Grande do Sul. Chuva que é bem-vinda para a agricultura, para a sequência da nossa safra de inverno, para o implante da safra de verão que vem aí. E a gente tem dados da agricultura hoje, inclusive estamos preparando uma reportagem logo mais 10 para 7 no Band Cidade sobre a produção aí de proteína, né? As carnes que num primeiro momento aí a carne bovina, né, vilã da inflação, agora baixou um pouquinho de preço, subiu o suíno, subiu a ave, subiu o custo do ovo também, mas são proteínas essenciais enquanto a gente produz essa riqueza aqui no nosso estado e no nosso país. Bom, vamos à redação da Band News FM. Gilberto Echauri tem as informações da vacinação hoje aqui na capital gaúcha. Vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre segue hoje para quem tem 12 anos ou mais, em 54 pontos de imunização. Shopping João Pessoa, das 9 da manhã até as 9 da noite. Largo Glênio Pérez, da 1 da tarde às 7 da noite. 37 unidades de saúde, sendo que 7 delas funcionam em horário estendido até as 9 da noite. São elas Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, 1º de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. As demais funcionam até às 5 da tarde. E a imunização também ocorre em 13 farmácias parceiras da Prefeitura, também até às 5 horas da tarde. Equipes do Rolê da Vacina estão hoje nas unidades de saúde Núcleo Esperança, bairro Restinga, e Farrapos, no Humaitá, também até às 5 horas da tarde. A partir de hoje, a Secretaria Municipal da Saúde inicia a aplicação da dose de reforço em idosos acamados com mais de 60 anos, com esquema vacinal completo há pelo menos 6 meses e que tenham dificuldades de locomoção. Aqueles que já receberam a primeira ou a segunda dose em casa devem aguardar o contato das unidades de saúde. Já os idosos que receberam a primeira e a segunda dose em alguns dos locais de imunização e agora encontram-se acamados, devem solicitar a vacinação a domicílio diretamente para suas unidades de saúde através do WhatsApp. Ali no site da Prefeitura tem a lista com os números de cada unidade de saúde. A dose de reforço já foi aplicada em 54.984 pessoas no estado, o que equivale a 0,4% da população. Com o esquema vacinal completo, ou seja, com as 2 doses ou com a vacina de dose única, são 47,3% da população, o que equivale a 5.434.000 pessoas. A primeira dose já foi aplicada em 8.122.000 pessoas, o que equivale a 70,8% da população gaúcha. Obrigada, Gilberto. Gilberto que está todas as manhãs aqui com o Diego Casagrande, depois com o Felipe Vieira, trazendo as informações, análises, entrevistas. É amanhã da Band News FM aqui no nosso canal do YouTube. Agora vamos até a redação da Band, porque o Tiziano Kessler está acompanhando a movimentação de uma rede de supermercados aqui da capital gaúcha, mas é uma rede nacional, uma rede mundial, justamente onde aconteceu um crime, né? Um crime que chocou o país, uma morte no estacionamento do supermercado Carrefour. E a empresa agora está trabalhando para agregar novos funcionários, uma nova metodologia. Tiziano conta pra gente. O sistema de segurança interna garante à empresa foi totalmente modificado. A rede de supermercados suspendeu os contratos de terceirização, com exceção dos vigilantes externos. Os funcionários que atuam nas lojas receberam treinamento de gestão de conflitos e os seguranças trabalham com uniformes com mensagens sobre respeito e usam câmeras presas ao corpo que enviam as imagens para uma central. As mudanças na segurança das lojas começaram aqui por Porto Alegre, onde João Alberto foi morto. Agora as medidas estão em vigor em todas as unidades do país e para cumpri-las foram contratados mais de 1.000 agentes de prevenção. Segundo o Carrefour, 64% deles são negros e 35% mulheres. Claudio Honor assumiu a direção de segurança do grupo no país neste ano. A empresa investe muito pesado no que diz respeito à diversidade e nós, na área de segurança, não trabalhamos diferente. A gente segue a mesma estratégia da companhia. Portanto,
os nossos agentes foram treinados ali com letramento racial. Nós, nas contratações que fizemos, tivemos o cuidado de dar uma prioridade para os negros. 6 pessoas respondem pelo assassinato de João Alberto, que aconteceu em novembro do ano passado. Ele foi espancado até a morte por seguranças terceirizados na véspera do Dia da Consciência Negra. Ticiano também volta, 10:07 no Band Cidade, aqui com a Lúcia Matos, aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. E agora a gente vai falar sobre o viaduto Açorianos, ali no Largo dos Açorianos, bem no coração da capital gaúcha. Quem se deslocava da Zona Sul para o centro histórico sempre enfrentava ali um desvio, né? Tinha que andar por caminhos diferentes. Tudo mudou, o viaduto está liberado, depois de mais de um ano de obras. Os desvios que faziam parte da rotina dos motoristas para acessar ou deixar o centro histórico desde maio de 2020 foram removidos no início da manhã de hoje. Essa via tão importante de escoamento que é a Borges de Medeiros, sul-norte, norte-sul. Depois de mais de um ano interditado para reforma estrutural, a primeira em 47 anos, o viaduto Açorianos está novamente liberado. Uma importante ligação entre a Zona Sul e a Zona Norte da capital gaúcha, que tem 47 anos. Foram feitas obras de reparo e também melhorias na sinalização no viaduto que faz parte da história da capital gaúcha. Construído em 1973, o viaduto tem 202 metros de comprimento e faz parte do Largo dos Açorianos, uma homenagem aos casais que colonizaram Porto Alegre. Agora vamos falar de futebol. César Cidade Dias chega com as informações. A economia está tentando ser retomada, nós temos já muitas situações e isso também diz respeito ao futebol e a sua relação com o torcedor. Não existe futebol sem torcida. Os clubes se reinventaram no processo da pandemia. Desde o dia 17 de março do ano passado não temos público nos estádios aqui e agora a retomada. O jogo do Grêmio já terá público no estádio. O governo do estado e a prefeitura de Porto Alegre ainda trabalham, em princípio 2.500 pessoas, mas já existe alguns projetos. A gente vai ver durante esses dias se vai ou não aumentar o público, porque 2.500 pessoas vai operar muito no vermelho os jogos, mas é preciso recomeçar de alguma forma. Se a gente for olhar no campo técnico, o torcedor é fundamental também para o Grêmio. Essa torcida que você está vendo aí, a torcida do Grêmio, pode ser o principal reforço. Lembrando, o jogo do Grêmio contra o Sport, em razão de alguns adiamentos da rodada, a vitória do Grêmio tira o Grêmio da zona de rebaixamento, independente de qualquer resultado. Imagina só, no dia do reencontro com a torcida, nós vamos ver a chance do Grêmio sair da zona de rebaixamento que está a 20 rodadas. É muito forte. E o Grêmio conta com o seu torcedor, assim como o torcedor colorado, que vai ter a torcida a partir do jogo contra o Bragantino, também conta com a forte torcida colorada para recuperar espaço que perdeu no início da competição. Como disse o Diego hoje na Band News, escutando o programa dele com o Gilberto, não há o que não haja. Olha só essa história, Gian conta pra gente. Muito boa tarde, Cissa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bora RS. O caso de hoje envolve uma situação que chocou a internet nas últimas horas e ganhou destaque também no noticiário. Envolve o fato de duas freiras terem cometido atos de tortura, racismo e maus tratos contra 4 pessoas idosas. No caso, Cissa, são 4 mulheres. No lar das vovozinhas em Santa Maria, na região central do estado. As freiras que não estão mais trabalhando no local, conforme o próprio lar das vovozinhas desde 2019, foram afastadas pela Promotoria de Justiça, pelo Ministério Público, melhor dizendo, aqui do estado, e desde então não estão mais exercendo as atividades. As freiras tiveram seus nomes divulgados, são a Terezinha Benetti, de 76 anos, além da Malido Carmo, de 59 anos. Entre os atos, Cissa, algo que impressiona. Elas foram afastadas, como eu disse bem anteriormente, no entanto, a delegada-chefe responsável pelo caso, a Débora Dias, salientou que é um agravante esses maus tratos e, claro, a atitude por vir de freiras impressiona, mas o que impressiona ainda mais foram as ações tomadas pelas freiras. Segundo a delegada, uma das freiras proibiu
que uma outra idosa frequentasse o mesmo local das outras por conta da cor de sua pele. Ela é preta e, por isso, ela não podia frequentar o mesmo espaço. Em outro caso, Cissa, além disso, uma outra idosa foi punida por ter esquecido a chave do quarto e ela foi trancada em um dos banheiros nua e deixada lá passando frio. Além desses outros casos, uma outra delas é cadeirante e foi derrubada por uma destas freiras da sua cadeira de rodas. São casos aí que impressionaram, vieram à tona, são 4 vítimas, outras torturas, outros maus-tratos não foram divulgados de forma preliminar, no entanto, a equipe de reportagem segue na apuração. Conforme eu disse anteriormente, procurada pela reportagem, o lar de idosos não quis se manifestar sobre o caso, porém destacou que elas não trabalham, no caso as 2 freiras não trabalham mais lá desde 2019, Cissa. É isso aí, as informações 4 horas da tarde. Rogério Forcolém acompanha de perto esse caso triste, né, de maus tratos a idosos, ainda mais envolvendo aí 2 freiras. Bom, a gente fica por aqui, amanhã tem mais Bora RS aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. Eu te espero, até amanhã.